Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui na Centralcast. Eu tô muito feliz, nós temos uma entrevistada bem importante aqui na nossa igreja. Mas antes eu gostaria de te convidar a curtir, comentar e compartilhar. Se você é novo aqui nesse canal, não se esquece de se inscrever. Se você está ouvindo pelo Spotify, a opção é seguir. Vai lá, segue, dá 5 estrelas e bem-vindo à Centralcast. Fala pessoal, nessa entrevista, gente, eu tenho uma pessoa aqui que é símbolo de conhecimento de palavra de Deus, ela que já foi professora da maioria aqui da igreja, e com vocês, gente, a nossa diaconisa Hebe. Se apresenta aí, Hebe. Ai, Jesus, eu não sei se é isso tudo não, né? Enfeitou bastante o pavão, mas tá legal. Sou diaconisa Hebe e eu sou muito grata a Deus pela minha história de vida aqui. Quando eu cheguei na igreja, né? E já começamos a servir muito, trabalhando muito, arrancando couro mesmo. E começamos a trabalhar, nos envolver. Eu não consigo ficar parada na obra de Deus. Então, eu já comecei me envolvendo, trabalhando, mesmo sem ter cargo nenhum. E, de repente, as coisas foram acontecendo, né? E hoje eu sirvo aqui na Igreja Apostólica Cristã. Sou serva. E estou aqui a serviço como diaconisa, como professora. Se me chamar para limpar banco, também estamos aqui. O que chamar para fazer, estamos dentro. Não, e é interessante, Hebe, porque sempre quando a gente para conversar com a Hebe, ela fala como é que é lá na Monte Oreb. E você também foi da Monte Oreb, né? E lá você também fazia várias coisas, né? Isso. Lá, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei como uma nova convertida realmente. A minha caminhada cristã, o início foi muito difícil, né? Porque eu vinha de uma outra religião e eu tinha um conhecimento do evangelho, mas não era bem um conhecimento bíblico. Então, a primeira oportunidade que eu tive foi de conhecer a palavra. E esse momento de intimidade com a palavra de Deus, o investimento que os irmãos fizeram ali na minha vida, como eu já trabalhava muito, mesmo estando em outra religião, quando cheguei na casa do Senhor não foi diferente. E comecei a aproveitar um tempo livre, que não era bem um tempo livre. Eu saía do trabalho e fui envolvida com a questão de entrar em contato com os novos convertidos. Na época tinha um secretário lá da igreja e hoje eu vejo a responsabilidade que um secretário tem, né, como secretária da igreja. Ele me chamou para mim poder ajudar nesse primeiro contato, fazendo essa conexão, né, com eles, entrando ali, falando, ligando. Na época não tinha WhatsApp, era telefone. Então eu chegava na igreja, saía do trabalho, passava um momento ali na igreja, né? O secretário era o Ney Viana e ele me ensinou a falar com as pessoas. Ele falou: Hebe, você vai falar assim, assim e assim. E ali, com aquele momento que eu tive com o Ney, foram assim, poucos momentos que ele teve para poder sentar, parar e me ensinar, né? Mas para mim foi muito importante, porque a partir dali eu comecei a fazer contato com as pessoas ligando. Eu ia para a secretaria, sentava, ligava para os membros, ficava lá um bolo de papel e a gente ia aqui ligando. E naquele momento que a gente ia ligando, a gente ia ouvindo muitas pessoas. Eu já era operadora de telemarketing, já ouvia muito. Ah, é, gente, vocês estão ouvindo a voz calma dela, né? Serena, super diferente da minha voz, mas não muda a tonalidade, ó, é aqui, ó. Mas enfim, Hebe, como é que foi assim esse processo de conversão da sua antiga religião, né, para essa nova? Então, essa caminhada começou antes de eu chegar na igreja. Dentro da minha casa, a minha primeira experiência, o meu primeiro conhecimento que eu tive de uma instrução sobre religião, sobre o mundo espiritual, foi dentro da minha casa. A minha mãe ela é católica, sempre foi, minha mãe nunca mudou, né? Então, assim, nós crescemos com a minha mãe católica. Meu falecido pai era espírita e dentro da minha casa havia muito respeito mesmo. Não tinha, assim, uma briga entre minha mãe e meu pai, porque um era católico e o outro era espírita. Na casa da minha avó, nós íamos para a casa dela e minha avó era espírita. Então, minha mãe já tinha esse respeito com a minha avó e tinha esse respeito com o meu pai. Então, aprendi
essa questão de mundo espiritual muito cedo. Eu chegava na casa da minha avó e, às vezes, ela ia fazer alguma coisa. E no espiritismo é assim, pelo menos na Umbanda é assim. Eles cantam aquele ponto, chama aquela entidade vem. Então, a gente era criança, quando a gente ouvia cantando um ponto, a vovozinha que está chegando, né? Tal entidade que está chegando. Traz as crianças aqui para dar um passe. Então, para a gente era tudo muito misturado, né? Catolicismo com Umbanda, era um sincretismo religioso. Para a gente era quase tudo a mesma coisa, porque quando a gente chegava na casa da minha avó, as imagens eram as imagens da Igreja Católica. Minha avó também ia à Igreja Católica, né? Minha mãe era católica, colocou a gente para fazer catecismo. Nós íamos para a igreja domingo de manhã cedo, né? E lá a gente estava, na época era a paróquia do Padre Lúcio, na Arnaldo Eugênio, a paróquia de Santa Rita. Então, a gente estava vinculado, sim, a uma igreja. Mas as questões familiares, a gente via as pessoas, né, que realmente estavam em outra religião e a gente aprendeu a respeitar, conviver. Estou na casa da minha avó, mas a minha avó está com uma entidade, a gente ia lá, via o que estava acontecendo, criança muito curiosa, participava do que podia, do que era permitido. Quando falava as crianças aqui, agora não, saía, né? Até que chegou a adolescência. Na minha adolescência, eu já não participava de nenhum trabalho religioso. Então, na minha adolescência, eu já não participava de trabalho religioso nenhum. Por quê? Eu comecei o catecismo e parei. Meu pai, ele não interferia na questão de nós tomarmos uma decisão por uma religião. Então, se caso a gente fosse optar por algo, ia ser uma decisão nossa, não uma imposição da minha mãe ou do meu pai, né? E meu pai, o período que ele passou dentro do espiritismo, o máximo que ele levou a gente foi em alguns trabalhos específicos, coisas muito poucas que a gente participou. E na minha fase adulta, eu comecei a ter alguns problemas e começaram a associar que eram questões espirituais. E dali eu comecei a ter muito aproximação com pessoas que eram espíritas, né? E ali as pessoas começaram, olha, isso é uma batalha espiritual, você está passando por uma situação, você tem que procurar um centro, tal. E o aconselhamento era por esse caminho, né? Porque a nossa maior vamos botar assim, convivência, relacionamento eram com pessoas espíritas. Então, o conselho foi, caminha, procura um centro espírita. E outras entidades, né, no caso, que estavam ali, né, com a família, minha avó com as entidades que ela trabalhava na época, né, que hoje em dia minha avó está na cama, né, então ela não fala. Nessa época, as entidades dela começaram a falar acerca disso. Eita, meu Deus. De que existia uma questão espiritual a ser tratada, né? Então, meu pai, como meu pai já era espírita, né, ele sempre foi muito tempo espírita, ele me levou para conhecer um centro kardecista. Nesse centro kardecista, alguém lá me viu e, no meio lá da situação, me chamou para conversar à parte. E começou a me dar algumas orientações, me deu livros espíritas para mim ler. Só que eu não caminhei direto, eu não fui direto para esse caminho. E, na época, eu e meu esposo, nós já estávamos morando juntos, né? Então, ficou aquela situação assim, vou, não vou, naquela preocupação, né? E, de repente, eu tive um problema muito, muito grave de saúde, só que fazia exames, nada era detectado. Nossa! Nada era detectado. E o Alan era evangélico ou tinha alguma religião? Alan nunca teve religião nenhuma. Sim. Nunca. Então, assim, para onde eu fosse, ele estava praticamente caminhando junto. Sim. Né? E quando começou a fazer exames, fizemos exames de tudo. Nada, nada, nada. Do nada, eu caía, pá. Eita, desmaiada? Desmaiava. Caramba. Apagava. Consciente, sabendo que está acontecendo alguma coisa, mas, né, nada.
vai no centro, vai no centro, vai no centro. E, de repente, falei, não, eu vou. Já que está acontecendo algum problema espiritual e o caminho é esse, eu vou. E, nisso, fomos eu, meu irmão, né? Meu pai chegou aí algumas vezes e depois começamos a visitar centro, que já não era mais centro kardecista, não era centro espírita kardecista. Aí eu já comecei a procurar na Umbanda. E lá na Umbanda já veio, se aproximou uma entidade, já falou que tinha uma questão espiritual, tal. Só que o meu irmão já começou a se desenvolver antes. Começou a se desenvolver primeiro. No caso, ele estava indo mais, né? Não, nós fomos juntos. Ou desenvolver Só que ele, espiritualmente. Sim. Quando ele foi, nesse dia que ele foi, lá ele manifestou no mesmo instante. Foi algo automático. E meu irmão não era médium. Né? Ele não tinha aquela questão de eu estou indo para o centro, estou me desenvolvendo, não. Ele foi visitar e lá ele manifestou. E ele já foi ficando no centro. E eu fui visitando para poder descobrir que questão espiritual era essa, que do nada, pá, a irmã apagava, né? Ficava ali. Mas ninguém falava, tipo assim, é uma questão espiritual, mas não explicava muito bem, ou explicava? Então, eles falavam que era para mim botar roupa. Só que eu achava que tinha alguma enfermidade, com alguma batalha espiritual, de repente algum trabalho que fizeram, sabe? Que as pessoas têm muito medo disso. Fizeram um trabalho para você, isso, aquilo, outro. Não. Eles falavam que eu teria que me desenvolver, escolher um caminho. Ah, tá. Então, só que eu não tomava uma decisão. Eu nunca tomei uma decisão. Então, eu fiquei naquele... não vou a lugar nenhum. Não vou à Igreja Católica, não fui mais a esse centro kardecista e ficava indo a centros de Umbanda, visitando ali, né, só ao redor. Nesse período que o Tiago já começou a se desenvolver, né, porque ele realmente incorporava várias entidades, que a gente entrou já nessa fase de desenvolvimento, uma vez me chamaram para eu entrar e me botaram uma saia. Ó, isso aqui você vai vestir tal. Vem para cá, vem se desenvolvendo. O meu irmão saiu do centro que ele estava e fomos convidados a conhecer um outro, que tanto tinha Umbanda quanto tinha kardecismo. E ali eu comecei a ter um contato com o Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Então você vai começando a chegar perto de Jesus. Só que não era a palavra de Jesus. Era Jesus na visão de Allan Kardec. Isso aí. Aí era uma interpretação do que seria o Evangelho. É o Evangelho realmente segundo o Espiritismo. Então, é as palavras de Jesus interpretadas por um espírito. Ali eles dão a interpretação. Eu comecei a ter contato com o Evangelho. E lá nesse centro tinha um dia da semana para estudar. Nós íamos para lá, às segundas-feiras, estudávamos. E no final desse estudo, que era o estudo do Evangelho mesmo, lendo a palavra, depois que chegava no final desse estudo, nós íamos para o desenvolvimento, que era realmente esperar um espírito vir, falar alguma coisa, psicografar alguma coisa, porque tinha o kardecismo lá. E no kardecismo, eu comecei a ver uma diferença muito grande entre o kardecismo e a Umbanda. No kardecismo não tem imagem. No kardecismo não tem determinadas coisas que no espiritismo, no caso da Umbanda, tinha. Então, essa diferença já começou a pesar e balançar muito a minha mente. Aí eu falava, não, tinha que ser uma coisa só. Ou você segue de uma maneira ou você segue de outra. E eles sempre falavam, não, é porque é para socorrer, é para ajudar. Esses espíritos precisam evoluir espiritualmente. E quando a gente chegava na parte da Umbanda, era com as imagens, que eram imagens da Igreja Católica, né? Você vê a imagem lá dos santos da Igreja Católica, você vê Jesus Cristo no topo do altar, de braços abertos. A sessão começava com uma oração a Jesus, que era uma coisa assim, que você fala, se todo mundo tivesse o entendimento de que Deus está acima de todas as coisas,
de que realmente ama a Deus, muita coisa seria diferente. Lá, as orações começavam assim: amigo Jesus. E eles convidavam Jesus. Gente, Então, que doideira. eu comecei a ouvir essa expressão dentro do Espiritismo. Amigo Jesus. Amigo Jesus, amigo Jesus, amigo Jesus. E eu comecei a considerar o amigo Jesus. E comecei também a ler mais, me envolver mais com o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu chegava na Umbanda, determinadas coisas eu falava assim: é diferente. É muito diferente. Eu acho que o caminho não é esse, eu acho que o caminho é aquele. Porque ali tem uma evolução espiritual. Existe uma proposta de um crescimento espiritual. Sim. E aqui é só de socorro. Aí eles falavam para a gente assim: não, é porque é necessário haver essa limpeza, esse socorro, isso é o que acontece na Umbanda. Então eu comecei a ouvir expressões que as pessoas falavam, que não era bem os espíritas que falavam: alto espiritismo e baixo espiritismo. E isso começou a me incomodar, mesmo estando lá dentro. Mas era novo para você quando você ouviu isso? Para mim era novo. Sim. Eu não ouvi essa expressão alto espiritismo e baixo espiritismo. É como se o kardecismo fosse evoluído, um espiritismo mais evoluído, mais para a evolução daquela pessoa, e a Umbanda fosse para o baixo espiritismo, para aqueles espíritos mais corriqueiros, que estão no dia a dia, né, que estão vindo toda semana, que tinham os trabalhos mais comuns. Eu falava: por que é essa diferença? Que mundo espiritual é esse? E aquilo ali começou a passar assim, só que não foi passando despercebido. Não foi passando despercebido. Eu creio que Deus começou a me cercar de pessoas. Eu vejo o cuidado de Deus. Sim. O que aconteceu? Eu comecei a estudar mais o Evangelho segundo o Espiritismo. E aquilo começou a me incomodar muito mais. Porque a palavra de Deus deixa claro que no mundo nós vamos ter aflições. Jesus mesmo fala, quando ele voltar, será que ele achará fé na terra? A gente vê a Bíblia com relatos de que os tempos vão ser piores. E eu pesava na balança. Se esses espíritos estão indo para algum lugar evoluir, e eles voltam, que era a questão da reencarnação, eu falei: esses espíritos estão voltando cada vez piores. A violência está aumentando. Cada vez você vê maldades, coisas que a gente vê acontecendo no mundo, situações cada vez piores. Nós não temos uma perspectiva de uma melhora. Então, como é que esses espíritos, essas pessoas morrem, passam por uma evolução espiritual, vão para um tipo de colônia, um lugar de aprendizado, para evoluírem espiritualmente, voltar, cumprir aquilo que eles não deixaram de cumprir? Que evolução espiritual é essa? Que está evoluindo para pior. E aquilo começou a me incomodar. E você contou para alguém, Hebe? Não, eu ficava na palavra. Eu ficava ali lendo e eu ficava me questionando. Quando eu me converti, eu comecei a falar isso abertamente. Sim. Que evolução espiritual é essa? Que esses espíritos que estão tendo a oportunidade de ser ministrados em algum lugar aí no mundo espiritual e voltar, porque existe, no caso, eles defendem uma teoria, né, que seria uma teoria de uma reencarnação, que é possível a pessoa voltar. Então, que tipo de, vamos botar assim, mentoria, se a gente fosse botar nos dias de hoje, né? Um grupo que está sendo mentoriado por um espírito evoluído, estão voltando cada vez piores. O que está acontecendo no mundo espiritual? Foi invadido? Foi saqueado? Né? Houve alguma explosão lá que a gente não sabe o que é? Então, quem está dominando lá é só o mal? Então, isso começou a me incomodar. E, nesse meio tempo, o que acontece? Eu comecei a ver e perceber que nem todo mundo que estava dentro do espiritismo estava agindo sinceramente.
Tinha pessoas que fingiam estar incorporadas. Eita, gente. Tinha pessoas que falavam alguma coisa para a gente porque já sabia anteriormente. Então eu comecei a ver, pesar na balança, coisas que não era verdade, que não, tipo assim, que não era, as pessoas não estavam sendo verdadeiras e que a espiritualidade não se comprometia com nada daquilo. Porque a partir do momento que um médium finge estar incorporado e a espiritualidade não age, o que está de errado aqui? Quem está tomando conta desse negócio? Caramba. Será que o negócio está frouxo? Está solto? Está virando bagunça? E eu comecei a perceber isso muito rápido, porque eu comecei a ter um discernimento. Hoje eu entendo que é o discernimento espiritual. Sim. E eu via, percebia as coisas e eu comecei a ficar calada. Dentro do espiritismo eu comecei a me calar. Eu já não chegava mais desabafando, falando, contando, porque se eu contasse, vinha uma entidade e me dava uma consulta em cima daquilo. Se eu chegasse muda, ninguém sabe o que aconteceu. E eu passei por 2 situações muito graves, e eu decidi. Eu falei, eu vou chegar no centro, eu não vou falar nada para ninguém. Vou ficar quieta. Porque tu já tava com essas indagações crescendo cada vez mais, né? Dentro de mim. E eu cheguei no centro e fiquei realmente quieta. Nenhuma entidade apareceu para falar assim, aconteceu isso, isso e isso com você. E eu esperava que tivesse alguma entidade guardando a minha casa, guardando a minha família. E nós passamos por um risco, não vou falar por um risco de morte que eu creio que Deus estava guardando, mas por uma ameaça tão grave que podia chegar a uma quase morte. Eu falei, será que não tem ninguém tomando conta da minha casa, vendo que isso está acontecendo? Eu comecei a me calar. A partir dali eu tomei uma decisão. Não falo mais nada com ninguém. Eu achava que aquelas entidades, que aqueles espíritos, que eles eram oniscientes. Eu achava que eles eram onipresentes. Está acontecendo uma coisa comigo aqui, mas eles estão aqui. Está acontecendo aqui, eu estou em outro lugar, mas eles estão aqui também. E eu comecei a ver que não. Era você que mostrava o que estava acontecendo, né? Eu comecei a ver que eles não estavam. Que eles não estavam. Que a percepção que eu tinha era, eles sabem a mesma coisa que nós sabemos. E eu achava que a minha casa estava sendo guardada, eu achava que a minha família estava sendo guardada. E eu via as coisas acontecendo, achava que realmente... Eu falava assim, não, eles estão guardando, eles estão aqui, mas não estavam. Eu comecei a me ver sozinha. O centro que a gente estava frequentando na época não era um centro pequeno. Eram mais de 130 membros, 130 médiuns. Caraca. Na época. E eu comecei a não ver respostas. E eu estava ali, do lado da entidade, que era o chefe do terreiro, que era, vamos botar assim, se a gente fosse falar, era o chefe do terreiro mesmo. Eu estava ali do lado, servindo. E ninguém chegou e falou assim, olha, está acontecendo isso e isso, né, minha filha? Ali eu já comecei a ficar na minha. E quando eu comecei a trabalhar, a questão de estar trabalhando, sim, diminuiu um pouco a minha frequência, porque nós tínhamos que estar lá 3 a 4 vezes por semana. A semana tem 7 dias e nós tínhamos que estar lá 3 a 4 vezes por semana. Então, quando era a sessão da Umbanda, a gente tinha um horário para começar, né? Tinha um horário também para terminar, mas tinha festividades, festas que aconteciam que não tinham hora para acabar. E, de repente, né, se acontecesse alguma situação grave, essa questão do que a gente pode chamar, o que as pessoas falam de baixo espiritismo, se manifestava e nós víamos coisas horríveis. Caraca, gente. Coisas horríveis. Eu ouvi nomes de entidades que eu nunca ouvi em canto nenhum.
Então, assim, e tinha trabalhos que a gente tinha que fazer, né? Que a gente, olha, hoje a gente vai para o cemitério. Ah, vamos, tem um trabalho lá. No nosso entendimento, era um trabalho de limpeza espiritual. Olha, vamos fazer uma limpeza espiritual. E nós íamos. A gente achava que, né, vamos deixar tudo que é ruim, tudo que é de mal lá. Quando a gente saía de lá, ficava aquela questão assim, gente, o que a gente vai fazer lá? Se existe uma evolução espiritual, por que a gente parece que dá um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás? Aquilo me incomodava, sabe? Aí teve uma vez que nós saímos, a gente dentro de uma saída dessa, vamos fazer o trabalho no cemitério, deixamos tudo lá. Então você sai, despacha lá, né? Deixa tudo por ali, você acha que ficou dentro do cemitério, e o pessoal, vamos fazer um descarrego, uma limpeza, alguma coisa assim. Eu achava, devem jogar, sei lá, uma água com alguma água para limpar, para a gente sair daqui limpo, alguma coisa. E nesse dia, né, que aconteceram, se eu não me engano, foi 2 a 3 vezes, nós saímos do cemitério e nós paramos em um lugar que era tipo um botequim. Nós vamos sentar aqui, vamos comer, vamos beber, vamos pedir tudo que a gente tem que pedir. Ué, mas e o descarrego? Vai ficar tudo aqui. Eita, gente. Vai ficar tudo aqui. Pode ir para casa tranquilo, vai ficar tudo aqui. Aí depois eu fui indagar. Não é porque esses espíritos, vamos botar assim entre aspas, do baixo espiritismo, que eles não usavam essa expressão, tá? Como eu falei, é que popularmente algumas pessoas falam assim. Essas entidades, esses espíritos, eles vão procurar pessoas do nível deles. Eu falei, então a gente está tirando das costas de um, jogando nas costas do outro. Porque nós saímos de um trabalho dentro do cemitério, fazer uma limpeza, para a gente não sair de lá carregado. Eu achava que a gente ia jogar tudo, sei lá, por terra, né? No crentez, falando aí crentez fluente. Vamos jogar aqui por terra. Achava que eles iam vir, dar um banho de alguma coisa, jogar alguma água. Para realmente ser uma limpeza, né? Então, saímos daqui limpo. Não, fomos lá, sentamos, comemos, bebemos. Tinha várias pessoas ali ao redor, alcoólatra. Eu falei, gente, então só está saindo de um para jogar em cima de outro. E eu comecei a pesar isso na balança. Quando eu comecei a trabalhar, começou a haver um afastamento por causa de trabalho. Então, esse afastamento por causa do meu trabalho, no salão que eu trabalhava, o uniforme era preto. E tinha algumas vezes que eu tinha que ir, realmente sair direto do trabalho, correr para o centro. Então, eu ia de roupa preta para lá, para trocar, botar roupa branca. E eu vi que as pessoas já estavam me tratando diferente. Nesse período, houve o envolvimento do meu irmão, que ele visitava e entrava em qualquer porta que tivesse batendo tambor. E aquilo começou a nos trazer problemas espirituais mesmo. Então, ele calhou de fazer algum trabalho, alguma visita, fora lá da liderança e da autorização do pessoal de lá. E como eu dava assistência a essa entidade, que era chefe do terreiro, conversei com uma pessoa especificamente, conversei com uma pessoa de lá. Então, quando eu contei o que tinha acontecido, numa dessas sessões, eu cheguei e eu percebi que uma das pessoas que estavam lá não me deixou entrar. Eita! Tipo assim, botou os braços assim, porque era uma muretinha bem baixinha para separar a assistência das pessoas que estão aqui dentro como médium. Ah, não pode entrar agora não. E a gente tinha liberdade para entrar, trocar de roupa, né? Eu falei, bom, então vou esperar. E você vem assim de preto? Eu falei, eu estou vindo do trabalho. E a pessoa com a mão assim para não me deixar entrar.
eu percebi que tinha realmente alguma coisa errada acontecendo. E, de repente, essa entidade, né, que era o chefe do terreiro, mandou o povo abrir e me deu um sabão bem saboado. Por causa da roupa? Não só por causa da roupa. Ele falou, me chamando a minha atenção, me brigando mesmo, né? Como se eu tivesse envolvida em toda a situação que o meu irmão estava participando. Fazia um trabalho, indo para outros terreiros. Só que, especificamente, naquele período, ele fez um trabalho grande, sem a autorização deles, passando por cima da autoridade deles. Então, eles acharam que eu estava envolvida. Meu irmão, em momento nenhum, foi posto em disciplina. Mas eu fui chamada a atenção e me fizeram passar uma vergonha enorme. Imagina, você está ali como assistente daquela entidade, que é o chefe do terreiro, e você está se envolvendo com coisa errada, passando por cima de autoridade. Eu tomei um esporro, um sabão daqueles. Passei uma vergonha, só que eu falei, nunca mais. Nunca mais. Eu saí dali, eu falei, a espiritualidade não viu que eu não estava envolvida? A espiritualidade não viu que eu estava inocente na história? Que eu contei, porque realmente o que ele fez, ele passou dos limites, o meu irmão passou dos limites. Em momento nenhum ele foi disciplinado, em momento nenhum ele foi afastado. Não que eu quisesse aquilo, né? Tipo assim, vamos ter que dar um castigo nele. Não. Mas me impediram de ter acesso porque deduziram que eu estava envolvida. Tipo assim, se o irmão dela fez, ela estava junto. Como é que ela sabe de detalhes? Eu sabia porque ele me contou. Ele chegou para mim me falando. E eu conversei com a pessoa, né? Que era uma das líderes lá. E eu falei o que estava acontecendo, eu relatei. Aí eu falei, eu sou impedida de entrar. Ele não é. Ele pode continuar com livre acesso. Eu passo essa vergonha desse jeito, como se eu que tivesse feito, como se eu que tivesse envolvida, né? Então, ali eu comecei a ver que eles não são oniscientes, não são onipresentes, não são onipotentes. E nessa situação que eu saí de lá, como já tinha pessoas me cercando, como já tinha pessoas ali que Deus tinha colocado ao meu redor, eu cheguei em casa e falei, eu vou jogar fora tudo que eu tenho. A espiritualidade, ela não está sendo imparcial, eles estão sendo parcial. O julgamento deles não é justo. E eles vão pesar a situação na balança do jeito deles, o critério é o critério deles. O que eu via? Se você era importante, se você era muito, muito, muito útil, e se você tinha alguma vantagem, né, que pudéssemos botar assim, seja espiritual ou material, o tratamento era 2 pesos de 2 medidas. E aquilo me aborreceu. Por quê? Não que eu fosse muito justa. Não que eu fosse muito justa. E nós não somos. Mas eu vi assim, tem que haver um critério, seja em qualquer instituição religiosa ou não. Se você pune o valor, o peso, tem que ser igual. Ele que estava fazendo a coisa errada, deduziram que eu estivesse junto, me impediram até de entrar. Caramba. Então eu falei, gente, cadê a espiritualidade que não viu que eu não estou envolvida no meio dessa história? Cadê a espiritualidade que não viu que eu não tenho nada a ver com isso? E eu os honrava. Eu era fiel àquela casa. Eu não visitava outros terreiros, eu não ia a outros lugares. Meu irmão ia para tudo quanto era canto. Sabe? Feliz da vida. Aí, como eles falavam, chegava cheio de demanda, né? Vai lá, dá um banho, tá carregado, tá isso, tá aquilo. Eu falei, gente, o tratamento aqui é 2 pesos, 2 medidas. Eu comecei a avaliar
Eu falei, com Deus não é assim. Com Deus não é assim. E nesse período, eu estava estudando à noite, trabalhando de dia. E algumas pessoas que eram evangélicas começaram a se aproximar de mim. Na escola, tinha 2 amiguinhas evangélicas que eu falava, gente, essas garotas são muito chatas. Que gente chata. Ai, eu quero fazer trabalho com você. Ai, vamos fechar um quarteto aqui. Todo trabalho tem que ser só a gente. Aí eu olhava, falava, gente, lá vem essas meninas sentar aqui atrás de novo. Eu gostava de ficar junto com a Andréia, porque a Andréia era minha vizinha. Sim. A gente morava de parede e meia, então a gente saía junto para ir para a escola, voltávamos, né? Estudando à noite, você sempre procura uma rede de apoio. Então, assim, tinha uma pessoa que cuidava da minha filha, né? E eu tinha uma amiga para poder me ajudar, fazer um trabalho, a gente estudar junto. E essa rede de apoio foi acontecendo. E eu e a Andréia, a gente se sentava, estudava mesmo, fazia o trabalho ali, levava tudo muito a sério. Imagina, 2 senhorinhas ali, estudando à noite, né? Aquela coisa. E a Adriana e Eliane, ai, vamos sentar aqui com vocês. Eu, chata. Chata. Falava, gente, não, vamos fazer trabalho junto. Eu não quero. Aí, quando botava trabalho em grupo, eu falava, André, eu vou fazer trabalho com você. Eu olhava para a cara dela, o trabalho que eu vou fazer contigo. Aí ela, ai, vamos fazer trabalho em dupla. Quando tinha grupo, vinha Adriana e Eliane. Eu, ai, não acredito. E um dia, vamos fazer trabalho em grupo? Vamos. Marquei na minha casa. E o pai de santo estava lá. Ai, e a Adriana, caramba, nova convertida. Ele muito polido, muito lapidado, sabe? E nós começamos a conversar e falar sobre o evangelho. A Adriana, nova convertida, ficava, Jesus, me dá graça. Me dá graça, me dá graça. Esse povo conhece o evangelho diferente. E nós começamos a conversar, falar sobre o evangelho. E o pai de santo falava sobre o evangelho, eu falava sobre o que nós achávamos, e ela falando sobre o evangelho de Jesus Cristo. E a Adriana, ela nunca teve preconceito em ir na minha casa. Eliane nunca teve preconceito em ir na minha casa. Elas queriam estar perto, elas queriam estar juntas, eu é que não queria, né? Até que eu me rendi totalmente, porque as duas são, sabe, super alto astral, brincalhona, a Andréia também. E obstinado coração, né? De querer ter ali um relacionamento contigo. Querendo mesmo. Eu é que não queria, então me agarrava na Andréia. Tipo assim, essas duas são chatas, só fica falando de igreja, só fica falando de Bíblia, né? E quando me dava uma oportunidade era para me falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. E Eliane e Adriana começaram a insistir, e eu me rendi, né? Porque era uma amizade muito boa, né? Começou a se tornar agradável e muito leve. Nesse período, eu estava trabalhando também e tinha a Angelita, que eu também falava, é chata. No trabalho também tinha uma evangélica lá Essa perto. Irmãzinha, essa aí me agarrou pela mão. Eu falava, gente, eu até hoje falo, não sei o que passava na cabeça da Angelita. Não sei. Hoje eu entendo que era o Espírito Santo. Mesmo eu sendo espírita, ela nunca me discriminou. Ela me pegava pelo braço. Amiga, vamos ali comigo. De braço dado. Amiga, vamos ali comigo. Amiga, vamos ali comigo. Ai, amiga isso, amiga aquilo outro. Aquele carinho. Amiga, trouxe marmita hoje? Não. Vamos dividir uma quentinha? Ela comia no mesmo prato que eu. Comia no mesmo prato. Sabendo quem eu era. E o que ela fazia? Trazia livros do Bispo Macedo. Aí eu, chato. Que demônio aqui, demônio ali, demônio lá, demônio não sei o que lá. Eu, gente, o evangelho não é nada disso. O evangelho não é nada disso. Ficava me torcendo, sim, começava a ler, daqui a pouco abandonava o livro lá no canto. Ela vinha, trazia outro. E nessa aproximação, ela começou a ficar grudada em mim. A gente estava atendendo, cada um lá, né, atendendo seu cliente.
Quando terminava de atender, pum, sentava junto. Ia para a salinha, né, que a gente tinha uma salinha para a gente poder ficar sentado, pum, tava ela lá junto. Ia para a cozinha, eu falava, gente, mas não desgruda. Não desgruda. E eu doida para poder... Falei, gente, esse pessoal não dá um espaço. O crente é chato. Ai, meu Deus. E eu querendo correr. E na época, assim, como o meu contato era mais restrito ao trabalho e à escola, eu ficava doida, que eu falava, gente, tô aqui no trabalho, essa crente garra em mim. E às vezes eu queria soltar do braço dela, ela ia, vamos lá, amiga, vamos comigo. A gente ia na casa do biscoito, ia na C&A, ia nessas lojinhas assim que tinha ali no calçadão, ela de braço dado mesmo comigo. Eu falava, chata. E comecei a me render também. Léo, me rendi tanto à amizade delas, que elas se tornaram grandíssimas amigas. Quando eu saí do espiritismo, elas estavam ali ao meu lado. E para mim foi muito importante. Por quê? As pessoas falavam assim, você vai ficar maluca. Você vai ter algum problema, vai ter retaliação, vai ter isso, vai ter aquilo. Minha irmã, confia em Deus. Quem disse isso? Elas. Confia em Deus. Vamos lá na minha igreja, vamos orar comigo. Eu te ajudo em oração. E ali... A Adriana me convidava para eu ir à igreja dela, e eu ia lá de vez em quando. E a Angelita me levava quase todo dia para a igreja. A gente saía do almoço. Na Universal tem oração de meio-dia. Sim. Então, ela me levava para a Universal meio-dia. Nós passávamos ali na oração de meio-dia, quando dava tempo de pegar a oração de meio-dia. Sábado, tinha uma Assembleia de Deus, que o povo chama Assembleia de Deus da Esquina do Pecado. Lá ia a gente lá para a Assembleia de Deus, sábado. Tinha uma rotina. A Angelita me levando, investindo mesmo em mim, pesado. E ela falou, vamos para a célula? Eu falei, vamos para a célula. Quando eu fui para a célula, eu me senti abraçada, acolhida. Tinha 2 irmãzinhas lá, Marcilene e Luciene. Olha, como elas me amaram. Só que ninguém tinha noção da trajetória de vida, nem vamos botar assim, o trajeto que eu fazia para chegar na célula, porque não era perto da minha casa, eu morava em Campo Grande. Sim. A célula era em Bangu. Caramba. Aí um dia elas, vamos na sua casa fazer uma visita. Eu dei o endereço. Elas começaram a achar que elas se perderam, que elas estavam enganadas. Gente, não é possível. Ela não faz esse trajeto todo para chegar aqui na célula. Tem alguma coisa errada. E começaram a me ligar. Tem alguma coisa errada, a gente não está chegando. Eu falei, gente, continua, é isso mesmo. Não, mas não é possível. Eu falei, é isso mesmo. Quando elas chegaram lá em casa, elas glorificaram tanto a Deus. Porque elas falaram assim, você faz um trajeto muito longo para poder chegar. E o trabalho da célula foi antes da igreja. Foi antes. A Angelita, ela me levava para visitar a igreja, mas eu não assumi um compromisso com a igreja efetivamente. Né? Eu fazia aquelas visitas, ia nas orações, até que em um determinado momento ali do trabalho da célula, me encaminharam para a igreja realmente, que era a base daquela célula. E me levaram, estava no período já de batismo, para conversar com o pastor. E o pastor daquela igreja... Ele me reprovou para o batismo. Eita, Hebe. Não foi bem uma reprovação. Ele falou assim para mim, eu não vou te batizar agora. Eu não vou te batizar agora. Eu vejo você e seu esposo descendo as águas juntos. Eu não acreditei. Eu fiquei com tanta raiva daquele pastor. Ele me reprovou. Ele não me quer congregando na igreja. Eu vou embora, eu não quero mais saber de igreja. E fiquei com uma revolta tão grande no meu coração. E tu tinha contado para ele a história, sua história de vida? Não, eu acredito que ele tinha noção por conta das líderes da célula. Sim. Elas falaram para ele que eu fui espírita, que eu estava saindo do espiritismo já para ir para a igreja. Aí tu achou que era isso também. E minha também. amiga ali investindo pesado diariamente comigo. Ela já estava colada antes. Quando eu me converti, foi a Glória, né? Que aí que ela grudou e não me abandonava mesmo. Então, assim, nosso contato, além de ser diário,
ela ainda me levava para a célula. Quando chega no pastor, para poder me dar acesso ao reino, que eu falei, agora, Jesus, eu vou me batizar, começar uma vida nova. Ali eu comecei a ter uma alegria. Tipo assim, toda informação que eu estou recebendo agora faz sentido. Toda informação que eu recebia antes, estava faltando um pedaço. E aqui tudo tem resposta para o que eu estava aprendendo, que era o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu via que muita coisa não estava batendo. Dentro da igreja eu comecei a ler e entender e ver a verdade ali. Isso foi me impressionando cada vez mais. Aí, quando você chega no pastor, ele fala, não vou te batizar. Porque eu vejo. Eu falei, não está vendo nada. De novo, tá falei, me perseguindo esse negócio. Eu falei, ele tá viajando, gente. Como é que esse cara tá vendo alguma coisa e não tá vendo nada? Eu falei, eu já vi esse negócio. Ele tá vendo é nada. Meu marido diz que é espírita, porque o Alan nunca, naquele período, ele não tinha abandonado o espiritismo. Eu abandonei. Sim. Ele, no coração dele, ele ainda era espírita. E foi um processo até ele tomar a decisão de sair do espiritismo. Ele parou de ir porque eu parei de ir. Então, ele não tinha mais a companhia da esposa. Sim. Né? Então, como ele perdeu a companhia da esposa para ir, ele não tinha aquela iniciativa de vou sozinho. Né? Eu falei, gente, esse pastor tá maluco. Meu marido é espírita. Como é que ele tá vendo o que aqui, Jesus? Ele quer me reprovar, ele não quer me deixar eu batizar. E eu com uma revolta. Aí a irmã Hebe, fica calma, fica tranquila, não fica triste não. Aí elas aconselharam a Angelita a me ajudar a encontrar uma igreja perto de casa. Aí ali eu conheci Monte Oreb. Ela me levava para as campanhas segunda-feira do pastor Silmar Coelho. Tinha uma campanha ali que era a coisa mais linda. E Silmar Coelho muito animado, aquele pastor todo para frente, todo animadão, sabe? Você começava o culto, ele já cantando, e cada semana ele fazia um ritmo diferente. Tinha ritmo que ele falava, essa semana é rock. Aí fazia aquele, essa semana vai ser um ritmo nordestino. Era sempre a mesma musiquinha, a igreja ia, naquela polvorosa, né? Todo mundo animado, alegre. E eu falava, gente, felicidade, é isso aqui. Gente, felicidade está dentro da igreja. Esse povo cheiroso. Chegava num lugar, era defumador. Era banho de erva. Tem erva que é cheirosa, mas tem erva que não é. Aquele cheiro de charuto, aquele cheiro de cigarro. E tu roda. Tem hora que você não tem descanso de ficar ali rodando. Então chega uma hora que está todo mundo rodando assim, desanimado. Você chega na igreja, um ambiente calmo, tranquilo, alegre. E você chega na igreja, aquele povo cheiroso, e o povo te abraça. Sabe, um outro ambiente. Eu falei, minha casa é aqui. E não fiquei visitando igrejas, né? Eu fiquei ali e conheci a Beth e o Rogério. Nos indicaram a fazer parte dos pequenos grupos e do trabalho que tinha, que era da Escola Bíblica Dominical, que a Escola Bíblica Dominical ela era dividida em pequenos grupos. Sim. E ficamos muito amigos. Só que eu e meu esposo, nós não éramos casados. E o Alan, naquela coisa de ir na igreja para me agradar. Mas ele não aceitava. E no coração dele, ele ainda era espírita. Mesmo eu passando esse período já, começando essa caminhada. Nessa caminhada, ele não tomou uma decisão de aceitar Jesus, não foi na igreja. Uma vez, ele manifestou lá alguma coisa, algum obsessor, e nós tivemos uma briga, e minha filha presenciou. Né? Ele foi pular carnaval, levou minha filha, e eu já não pulava mais carnaval. Então, aquilo ali já... Falei, não vou. Ele vai, fica lá, eu não vou atrás. E ele foi, junto com Raquel, levou a Raquel. E Raquel chegou em casa, mãe, chorando muito, porque o pai estava muito bêbado. E ela veio trazendo, levando ele de Vila Nova até onde a gente morava, uma criança. Caraca! Uma criança.
Então, Raquel ali já estava para fazer 10 anos. Ele saiu para pular carnaval com a filha, voltou bêbado. Do meio da história, manifestou um espírito obsessor lá e começou a lutar comigo. Caramba, velho. Eu falei, diabo, agora a gente vai sair na mão. Comecei a lutar mesmo com o diabo dentro do banheiro. Meu Deus, mas soco não assim... teve sai em nome de Jesus, porque eu não... O que eu vou fazer? Novo convertido. Sai em nome de Jesus? Comecei a empurrar, dar tapa, puxar o cabelo e aquele empurra, aquela mufinação dentro do banheiro. E eu pegava borracha de mangueira de quintal, Sim. batia com a borracha nele, uma confusão dos infernos. Eu falei, e agora? E o demônio lá pedindo para chamar alguém, para trazer alguém do centro. Eu falei, não vou trazer ninguém aqui. Acabou. Do mesmo jeito que tu veio, tu vai embora. E lutando, saindo no braço com o diabo dentro do banheiro da minha casa, empurrava para lá, empurrava para cá. E cadê aquele nome de Jesus? Tava saindo no braço mesmo com o capeta. E dali, uma das pessoas da igreja, né, lá da igreja Monte Oreb, conversou comigo, me orientou. Falou, irmã, nós podemos ir na sua casa, fazer uma visita, orar pela sua família, te ajudar nesse processo. Falei, mas meu marido é espírita. E ele não abandonou. No coração dele, ele ainda é espírita e está esperando uma oportunidade para voltar para o centro. E foi um pastor lá, na época o pastor Américo, com uma irmã, e ele deu uma palavra daquelas. Tipo assim, toma vergonha na cara. E eu falei, gente, se meu marido, ouvindo dentro da igreja, essa palavrinha de amor, não levanta a mão para aceitar Jesus, agora esse pastor arrepiou o couro. Falei, agora acabou, agora que ela não vai mais para a igreja. Eu falei, gente, que palavra é essa? De onde saiu esse pastor? Só faltou ele chamar o Alan de sem vergonha. Falar, você tem que tomar vergonha na sua cara. Você tem que tomar vergonha na sua cara. Você tem que cuidar da sua família. Olha, mas que palavra. Mas bateu de tudo quanto era lado. E o Alan quietinho, de olho arregalado. Eu falei, deu ruim, Jesus, deu ruim. Meu marido nunca mais vai na igreja comigo. Esse é o fim da caminhada. Aí ele olhou pro Alan e falou assim, o que você tem aí da sua casa que é do espiritismo ainda? Eu tenho uma caixa que eu guardo minhas roupas, guardo minhas guias, guardo não sei o quê. Pega lá. Eu não sei isso tudo aqui hoje. Levanta a mão. Declara Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E começou a ser muito firme, muito enfático. E ele? Eu falei, deu ruim. Falei, agora acabou. Pastor maluco. E eu ali só olhando, né? Falei, gente, tudo estranho aqui. Falei, isso aqui não é visita. Falei, isso aqui o negócio tá... Você quer uma cruzada, um confronto ali. Falei, o bicho vai manifestar aqui e vai bater no pastor também, né? Só no braço comigo, vai sair no braço com o pastor. Ele ouviu e aceitou Jesus em casa, no meio dessa turbulência toda. E o pastor não falou assim, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não foi. Ele falou para ele tudo que ele tinha que falar. E falou para ele, levanta a mão. Agora vamos declarar. Declara aí Jesus como Senhor e Salvador. E ali, uma cadeia se quebrou realmente. O Alan passou a visitar as igrejas já com o coração quebrantado. Porque ele fazia assim, ó. Encarando. Com uma revolta. Esse pastor tá falando comigo, tá jogando letra para mim. Eu falei, meu filho, o pastor lá sabe da tua vida para estar jogando. Ele cismava que quando ele entrava na igreja, os pastores estavam jogando letra para ele. Eu falei, Alan, isso aí não é com você, meu amor. Essa palavra é para todos que estão aqui. Não é comigo. Eu sei que é comigo. E ficava. Ele ia para a igreja, contrariado, voltava. A gente ia brigando e voltávamos brigando. A partir dessa visita, acabou. Ele passou a ir para a igreja com o coração quebrantado. Ali realmente uma cadeia se quebrou. Ele entregou o que ele tinha. Eu não, eu já tinha... Eu peguei tudo que eu tinha, eu recolhi e joguei tudo fora. Ele não, ele entregou na mão do pastor
e confiou. E nesse caminho, nos conduziram para a Escola Bíblica Dominical. Conhecemos a Beth e o Rogério, e ali começou uma nova fase, que foi realmente de estudar a palavra. E eles nos apoiaram, assim, o que está faltando para vocês fazerem a obra? Porque nós começamos a ir, né, para a igreja, participávamos dos cultos, íamos para a Escola Bíblica Dominical, mas nós não nos envolvíamos. Não tínhamos um envolvimento com a igreja. Eu falei, a falta é casar, a gente mora junto, eu não vou assumir um compromisso sendo amigada. Então, né, nós vamos casar e depois vamos nos batizar. Aí eles falaram assim, olha, vocês já são uma família. E nós vamos encaminhar o caso para a igreja. E ali nós começamos a ser apoiados pela igreja. Os irmãos, nós nos batizamos. A palavra daquele pastor lá de Bangu, que eu fiquei com uma raiva, Sim. se cumpriu. Nós fomos batizados no mesmo dia e no mesmo instante. Lá em Monte Oreb, o batistério tem entrada pela direita e pela esquerda. Sim. E você entra numa fila, você pode ser batizado com qualquer pessoa. Eu cheguei atrasada para o meu batismo, porque até o dia do meu batismo foi uma turbulência terrível. Eu quase não consigo batizar. Alain chegou lindo e belo, tranquilo, já estava na fila. Eu não sabia nem mais em que posição da fila, que eu entrei correndo. Fui para o final da fila, uma das últimas pessoas a entrar. E a Beth correndo comigo para poder me ajudar, para eu poder chegar e batizar. Quando eu desço as águas, que eu vou levantar, meu marido sendo levantado das águas junto comigo. Ah, caramba! A palavra do pastor cumpriu. E a igreja, e Eliel, nos batizamos, a palavra do pastor cumpriu. Só que nós batizamos com o compromisso de nos casarmos, e a igreja nos ajudou em tudo. Nós iríamos fazer um almoço para os padrinhos e só no cartório. E foi tanto presente que a gente ganhou. Aquela célula, né? Aquele pequeno grupo, nos abraçou de uma maneira. Porque quando eu cheguei em Monte Oreb, os pequenos grupos ainda estavam dentro da EBD, ainda sendo divididos, e depois passaram para os lares. E ali, aqueles pequenos grupos, eles fizeram a festa do nosso casamento. Foi uma festa que foi de manhã até de noite. Caraca! Foi uma festa que foi de manhã até de noite. Uma festa de noite é uma festa longa. Agora, você imagina uma festa de crente de manhã até de noite. E todo mundo que vinha falar com a gente, vinha nos dar algum apoio. Irmã Hebe, você vai casar, você já ganhou isso, você já ganhou aquilo, e tudo foi chegando, tudo foi chegando, tudo foi chegando. Eles fizeram a nossa festa de casamento. E os nossos líderes foram nossos padrinhos, né? Que a Beth e o Rogério são nossos padrinhos. E ali, quando começou o trabalho de célula efetivamente na igreja, eu ofereci minha casa como uma casa anfitriã. E eu aprendi a acolher as pessoas da mesma forma que eu fui acolhida. E nesse período, né, depois que eu me casei, me batizei, aí eu comecei a ficar mais à vontade para trabalhar na igreja. Aí ali eu saía do trabalho, ia para a secretaria. O Ney, ele me deu todas as instruções, né? Na época ele era secretário, hoje em dia ele é o pastor Ney Viana, né? Ele tem uma igreja própria. Então, ali, quando eu comecei a aprender com ele, eu não sabia os caminhos que o Senhor estava me levando. E eu aprendi muita coisa com o Ney, muita coisa assim que você aprende a ter uma determinada ética quando você lidar com pessoas dentro da igreja. E ele era uma pessoa muito ética. Eu tinha uma dificuldade de lidar, porque ele era aquele cara 220, acelerado, resolve 20, 30 coisas ao mesmo tempo. Hoje em dia, eu consigo resolver muita coisa ao mesmo tempo, só que eu não me vejo uma pessoa tão dinâmica quanto eu olhava para ele. Sim. E via aquela pessoa totalmente acelerada.
Eu vi a entrevista da Juliana, ela falando de temperamento, você também. Sim. Eu vi o Ney como uma pessoa extremamente colérico. E eu tinha muita dificuldade para lidar com pessoas. Até porque eu não entendo muito, eu não processo muito essa informação de temperamento. Mas imagina você olhando para a pessoa totalmente acelerado, 220, fazendo tudo, e você fica pensando assim, vamos devagar, vamos com calma, vamos fazer cada coisa a seu tempo. Mas ele não tinha esse tempo, eu tinha. Sim. Eu chegava na secretaria, estava aquela bolo de ficha para eu entrar em contato com as pessoas, sentava ali na mesinha com o telefone, ligava, falando com um por um. Aí uma vez ele falou assim, eu vejo você muito parecida com o meu jeito de falar quando entro em contato com as pessoas. Estou vendo você cada vez mais parecida com esse jeito. Porque eu comecei a observar a forma que ele ligava, a forma que ele fazia o contato, o que ele falava. E eu comecei a reproduzir exatamente aquele comportamento. Eu não tinha aquele comportamento acelerado dele, né? Mas na hora de parar para falar com a pessoa, eu tinha essa questão assim, não, parou aqui, agora é o momento da pessoa. Então, eu vou dar a atenção que aquela pessoa merece. Então, não tinha pressa. E eu via isso. Ele estava resolvendo muitas coisas, mas na hora que era para lidar com uma pessoa, para fazer o contato com alguém, ele dava a atenção que a pessoa merecia. E tinha palavras-chave, algumas coisas que ele falava, olha, se identifica em nome da igreja, né? Nunca toma a iniciativa de sair ligando, falando direto. Porque às vezes a esposa atende o telefone do marido, às vezes o marido atende o telefone da esposa, nem sabe que veio na igreja, não sabe quem você é, então toma muito cuidado. E ali eu já tinha uma ética no trabalho, mas a minha ética do trabalho, ela, na igreja, não é que seria a mesma coisa. Na igreja a gente tem que ter outros cuidados. No trabalho eu ligava, entrava em contato com as pessoas, falava profissionalmente, tinha um script. Sim. Então eu comecei reproduzindo o comportamento dele, porque eu lia um script na empresa, eu fazia igual. Na igreja eu via o comportamento dele, a forma que ele falava, a forma que ele agia, fazia igual. Só que ali Deus vai dando cada um o seu time, o seu momento, a sua forma de falar, né? E para mim aquilo foi um feedback muito positivo dele. Que eu falei, eu estou entendendo as coisas do reino. O caminho é esse aqui. Sim. Né? Então, o tempo que eu tinha, eu saía do trabalho, passava aquele tempo na secretaria e ia embora. Em casa, estava com um lar anfitrião. Então, além de ter a célula na minha casa, quando encerrou o trabalho da célula na minha casa, teve um período que nós abrigamos uma igreja. Caramba! Uma igreja vizinha entrou em obra e os pastores não tinham para onde ir. Falei, gente, usa o nosso quintal aqui é grande, né? E o pastor Jonas, e na época a missionária Odete, toparam, ficaram usando ali o nosso quintal e nós abrigamos a igreja ali. E assim, nós sempre tivemos o coração muito disponível realmente para a obra de Deus. Só que o meu sonho era morar perto da igreja. E eu orava e falava, Senhor, eu quero morar perto da igreja. Senhor, eu quero morar perto da igreja. Eu queria tanto estar mais envolvida com a obra, porque eu achava que abrir a minha casa como lar anfitrião já era uma bênção. A nossa vida foi totalmente transformada. A partir do momento que eu abri a minha casa como lar anfitrião, eu comecei a receber as pessoas dentro da minha casa e não é que eu quisesse somente dar um bom tratamento para elas. Eu vi o quanto eu recebi em amor. Imagina você ver pessoas que você não tem noção do quanto a pessoa gosta de você, do quanto a pessoa te ama, sabe? E a pessoa fala assim, eu vim por tua causa. Não podia recusar o convite. Hoje a gente vê nesses treinamentos que o pastor está dando, eu vejo tudo isso que eu vivi. Por quê? O amor daquelas pessoas, tipo assim, poxa, não tem nem como recusar. Vou lá. E a célula lá em casa enchia, sabe? Minhas vizinhas foi estreitando um laço de amizade ainda maior, sabe? E aquele relacionamento foi ficando cada vez mais próximo. Então, não era só que eu tinha que me doar. Eu recebia muita bênção também.
eu vi realmente a arca de Deus dentro da minha casa. Eu vi a arca de Deus dentro da minha casa. Para mim foi uma experiência maravilhosa, sabe? Você sendo abençoado em tudo, em tudo. Meu esposo, a gente falava assim, vamos fazer sempre ter alguma coisinha para fazer um lanche, porque o bairro que a gente morava, lá era um bairro bem, vamos botar assim, um bairro bem humilde. E nós também não tínhamos muito recurso. O Deus prosperava de uma maneira que toda semana tinha um negócio diferente, as coisas iam melhorando, sabe? E foi ficando bom, só que esse trabalho de célula inicial, ele tinha um período a cumprir. E quando cumpriu, acabou. E nós continuamos nos pequenos grupos dentro da igreja. E dentro eu me sentia tão, assim, fazendo pouco. Aí a Beth, ela ajudava o pastor, né? Na época era o irmão Leonardo, na época ele era ainda presbítero, ele era o dirigente do culto de quinta-feira, e ela me chamou. Ela falou, vem fazer parte do trabalho da equipe com a gente. Conversou com o Leonardo, né? Que hoje é pastor Leonardo, ele concordou da gente fazer parte da equipe. E ali eu me senti ainda mais envolvida com a igreja. E quinta-feira para a igreja, a gente tinha que chegar cedo. Eram uns 40 minutos antes. A gente ia para a sala de oração. Ali nós ficávamos, aquele período de oração. Sempre tinha alguém que trazia alguma palavra daquele dia para aquele trabalho. E era assim, a nossa comunhão era uma comunhão boa. E eu me sentia ativa dentro da igreja fazendo a obra. Então, assim, para a forma que eu rompi com o espiritismo, né, pelo que eu vivi, porque eu era muito envolvida, eu trabalhava mesmo. Quando eu cheguei na igreja, eu falei, poxa, eu não quero fazer menos. Lá eu estava 3 a 4 dias por semana, né? Tinha sessões que duravam quase a noite toda. Então, dentro da igreja do Senhor, eu quero, do meu amigo Jesus, eu não quero fazer menos, eu quero trabalhar também, quero estar aqui realmente envolvida na obra. E nesse período que a gente já estava ali, trabalhando na obra, que basicamente quinta-feira era quase um culto de libertação, eu vi o meu pai saindo do espiritismo, eu vi o meu irmão saindo do espiritismo. Caramba! Eles tomaram coragem de sair com a minha iniciativa. Então, meu pai começou a visitar a igreja e lá também ele se batizou. Meu irmão veio se batizar aqui com o pastor Wilson, mas meu pai se batizou lá. E lá, nesses trabalhos de quinta-feira, a gente tinha aquele momento de intercessão. Então, eu orava pela minha família e eu chegava em casa, vocês vão morrer, vai todo mundo pro inferno. Pescando com pedra. Já viu o pescador inexperiente? Sim. Tacando pedregulho, chegava dentro de casa, ó, se você morrer hoje, vai pro inferno. Se você morrer hoje, vai pro inferno. Dava todo mundo pro inferno. Mas por que eu mandava todo mundo pro inferno? Porque eu falava assim, gente, essas pessoas estão caminhando a passos largos pro inferno. Se eu não falar de Jesus para eles, acabou. Só que no meu entendimento, falar de Jesus era, se você não tiver um encontro com Jesus, se você não aceitar Jesus, você vai morrer, vai para o inferno. Era direto. Não tinha, assim, vamos botar assim, eu não sabia pescar. Então, eu estava pescando com pedra, porque era a ferramenta que eu tinha, e eu comecei a ser lapidada, comecei a ser treinada, né? Porque antes era o quê? A convida aqui, convida ali. Eu não tinha a responsabilidade de discipular ninguém, eu não tinha a responsabilidade de evangelizar ninguém. Eu tinha um conhecimento raso, um conhecimento totalmente deturpado, e dentro desse conhecimento, que era deturpado, eu tinha que desconstruir o que eu aprendi. Até você aprender. Reaprender, né? Reaprender. E começar a conhecer o amor de Jesus Cristo. Aí eu comecei a ser amável, porque eu era uma pessoa muito arrogante, eu era uma pessoa muito atribulada, eu era uma pessoa muito chata. Eu achava que as pessoas eram chatas porque era grude, queria estar perto de mim, só que eu não gostava muito de contato, eu não queria ninguém me abraçando, eu não queria ninguém
Não queria as amiguinhas que quero ficar perto de você. Eu não queria nada daquilo. Então, para mim, quando eu comecei a ver isso dentro da igreja, antes de me converter, eu não entendia o que era o amor. Mas depois eu comecei a ver que era um amor. Então, eu comecei a mudar. E o Espírito Santo começou a trabalhar. E trabalhando na obra, quanto mais eu trabalhava, quanto mais eu me envolvia, mais eu fui crescendo. Mais eu fui crescendo. Então, assim, eu não aceitava menos do que eu vivia antes. Se eu trabalhava lá, aqui eu vou trabalhar o dobro. E o nível já era alto, né? Que tu passava uma Se maior eu estudava parte. lá, aqui eu quero estudar o dobro. Então, assim, tudo que me davam, toda oportunidade que tinha, Hebe tem treinamento, eu ia. Hebe tem seminário, eu ia. Hebe, vamos aqui, vamos ali. O pessoal ia me chamando, ia me levando, e eu indo em tudo. Tinha reuniões até que não era para eu estar. Hebe, vamos ali, que não sei o quê. Pedia para um, pedia para outro. Eu sentava ali, participava. Estava ali aprendendo tudo. Então, assim, para mim, Monte Oreb foi um lugar de muito crescimento, de muito aprendizado, foi um lugar de acolhimento. Ali eu fui acolhida de uma forma, assim, tremenda. A Angelita foi usada por Deus para me levar para lá, porque eu já fiquei com bronca da igreja de Bangu. Ela vai congregar perto da sua casa. Então, assim, para mim foi bom, né? Eu já estava trabalhando e daqui a pouco eu já estava envolvida com o culto, mas com aquele sonho. Senhor, eu quero morar perto da igreja. Senhor, eu quero morar perto da igreja. Meu pai se converteu, veio morar para cá. E a nossa decisão era de ir morar em São Pedro da Aldeia. Nós queríamos ir para São Pedro da Aldeia. Isso antes de todo esse meu envolvimento, trabalhando na igreja. E o Alan começou a trabalhar, ele foi primeiro. E ele falou, Hebe, eu não vou esperar para você vir. Pega as coisas de Raquel aí, documento de escola, o que for necessário e vem. E fizeram uma reunião na minha casa. Por quê? Essas minhas amigas, elas estavam preocupadas de eu me mudar e me desviar. Sim. Né? Vai para onde? Vai para lugar nenhum. E elas falaram assim, olha, nós vamos fazer uma oração. Se Deus permitir, você vai. Se Deus não permitir, ele vai preparar algo. E eu fiquei segura, eu fiquei tranquila. Eu já era obediente, eu não tinha dificuldade com obediência. Fizemos aquela oração, todo mundo de mão dada. Aí uma das irmãs falou assim, Deus, se o Senhor abriu porta para o Alan lá, o Senhor pode abrir porta para o Alan aqui. A gente sabe que tem igreja em tudo quanto é lugar. E a sua filha vai encontrar um lugar para congregar. Mas o Senhor é o Deus de perto. Se o Senhor está aqui, está ouvindo a nossa oração, o Senhor também pode abrir uma porta aqui. Oramos, felizes. Amém? Amém. Nos sentamos. Quando nos sentamos, o telefone da minha casa tocou. Era um amigo meu de infância, que não tinha contato comigo há muito tempo. E alguém falou assim, olha, chama o Alan para trabalhar com você. E o Alan, eu falei, o Alan, vim trabalhar no Rio. E o pessoal olhando assim para minha cara, tipo assim, Deus respondeu agora? Tipo assim, o que está acontecendo aqui nessa sala? Deus respondeu agora? Porque nós falamos amém, nos sentamos e o telefone tocou. O Jonatas chamando o Alan para trabalhar, para começar como aprendendo o serviço de montador de imóveis na Casa Bahia. O Alan começou, só que quando eu liguei para ele, eu falei assim, Alan, você aceitaria uma proposta para voltar? E expliquei para o Jonatas. Falei, Jonatas, o Alan já está trabalhando em São Pedro da Aldeia, mas eu posso perguntar se ele quer vir. Porque lá ele trabalhava como motorista. Sim. Numa empresa de ônibus. E o salário lá era melhor. Só que ele já tinha alugado a casa. Ele não queria ficar me esperando até a gente arrumar tudo para poder ir. E quando eu liguei para ele, eu falei para ele, como ajudante,
Aí eu falei, meu filho, nós oramos. Pedimos uma resposta para Deus. E quando nós dissemos o amém, o telefone tocou. Ele entendeu que era uma resposta de Deus. Nós ficamos ali na sala, todo mundo assim, ó. O que a gente está fazendo aqui? Pediu, o negócio, o amém, o telefone já toca. Na hora. Ficou todo mundo assim. E eu liguei para ele ali, o pessoal ali. Ai, Hebe, vamos orar, se der tudo certo, o Alan volta. E ele aceitou, mesmo com salário de ajudante, abrindo mão lá da casa que a gente já tinha alugado. E ficamos. E eu naquela ansiedade, que eu falei assim, ai, Jesus, é tão longe para mim ir para a igreja, tão longe, achava muito longe, achava tudo muito longe. Meu pai, que como eu falei, se converteu, se batizou, veio morar em Conceição. Meu pai falava assim, a minha última morada eu quero que seja em Conceição de Jacareí. E quando eu morrer, eu quero ser enterrado lá naquele cemitério pequenininho de Conceição de Jacareí. Não me leva para Campo Grande, para ser enterrado em Campo Grande, porque eu não quero ser enterrado lá. Não quero voltar para aquele lugar nem para ser enterrado. Meu pai acho que ainda viveu aqui bem uns 4 ou 5 anos. E ele, quando veio para cá, os irmãos, como ele não... Minha mãe católica, ele não tinha muita amizade aqui, a família dele era a igreja. E os irmãos, assim, eram muito próximos do meu pai, todo mundo visitava muito ele. Ele passou por várias situações de enfermidade, sempre sendo acolhido pela igreja, até que ele começou a pegar as internações mais graves, né? E numa dessas internações eu conheci o pastor Wilson, porque meu pai falava muito dele. Meu pai era apaixonado pelo pastor Wilson. Minha filha, quando você conhecer meu pastor, ele é calminho, que pessoa abençoada, que pessoa maravilhosa. Eu, pai, meu pai sempre elogiava muito o pastor Wilson, então a gente só ouvia falar dele. Só ouvia falar dele. E quando meu pai pegou essa internação, eu estava lá, o pastor foi visitá-lo. E ficamos conversando, né? Foi a oportunidade que eu tive de conhecer. Não durou muito tempo, meu pai veio a falecer. Quando meu pai faleceu, foi a Santana, a Hanna, foram algumas irmãs, vieram aqui em casa para visitar. E como eu estava trabalhando, né? Nessa época eu já estava em outra empresa, eu falei com a minha supervisora. Ela falou, Hebe, assina tuas férias. Quando você voltar, você assina a sua demissão. Porque eu falei, eu não tenho intenção de voltar, né? E comecei a ficar mais próximo da minha mãe para poder ajudar ela. Fomos ficando por aqui. Até que a situação foi se estreitando. Não tinha como eu ficar viajando para Campo Grande toda semana para ajudar no culto. Por quê? Ali eu tinha um compromisso com aquela equipe. Então, quando veio a questão do falecimento do meu pai, eu ficando muito tempo aqui, eu tinha que ficar viajando toda semana, né? Então, geralmente, eu ia para Campo Grande quinta-feira, passava quinta, sexta, sábado e domingo, e passava uns 2, 3 dias aqui para poder vir dar assistência à minha mãe. Aí depois passei a vir em quinta, ficar quinta e sexta em Campo Grande, voltava. Aí comecei a visitar os cultos de domingo aqui. E comecei a me identificar, a gostar. Não visitei outras igrejas também, né? Apesar de eu ter vindo de uma igreja batista, eu até cheguei a cogitar, falei, acho que eu vou visitar a igreja batista, mas não fui visitar. Por quê? A igreja era na porta da minha casa. E eu, acomodada, atravessava a rua, vinha, voltava, mas naquela esperança de voltar para Campo Grande e realmente comprar uma casa perto da igreja, morar perto da igreja, que eu ficava assim, eu quero morar perto da igreja. Na tua cabeça a igreja era lá ainda. Lá, quero voltar para a igreja. Até que o Alan falou, não dá mais, a gente tem que parar em algum lugar. Nós não estamos morando nem em Conceição de Jacareí e nem estamos morando em Campo Grande.
Aí eu falei, bom, sozinha eu não vou deixar minha mãe não tem como minha mãe ficar aqui sozinha. Eu preciso realmente tomar uma decisão. Falei, então vamos ficar aqui. E ficamos ali acomodados numa kitnet bem apertadinha do lado da casa dela. E era muito complicado. Até que nós recebemos uma proposta de uma pessoa que também houve um agir de Deus na venda da minha casa. Antes, quando eu orava para mim poder morar perto da igreja, eu tinha tomado uma decisão. Falei, vou botar uma placa de venda na porta da minha casa e vou vender minha casa e vou comprar em outro lugar. Só que antes de eu botar a placa na minha casa, eu fui para um culto. E ali, um culto de uma igreja diferente, eu não conhecia muita gente. A irmã falou assim, vamos ter um culto ali e tal. Tá uma igreja que está começando agora. Fui eu. Estou eu lá orando, feliz da minha vida. Aí uma irmã pegou, estava com a mão para o alto. A irmã pegou minha mão, bateu na minha mão, segurou minha mão e falou comigo assim, Deus manda te dizer que ele está botando a chave de uma casa na sua mão. Quase que eu voei. Falei, Jesus, eu vou botar a placa na porta da minha casa e agora? Falei, Deus liberou minha vitória. Olha, faltou um pouco eu ir bater ali no céu. No teto, assim, eu... E voltar. Eu feliz, tava quase girando no manto dentro da igreja. A irmã me segurando. Mas Deus manda te dizer que é no tempo dele. Quando ela falou aquilo... Irmã, era melhor ter começado. Eu não pensei assim. Em momento nenhum passou na minha cabeça assim, o tempo de Deus é amanhã, vou botar a placa. Quando ela falou no tempo dele, aquela ansiedade, eu entendi, Jesus. Entendi tudo. E olho com a mão aberta, já comecei a olhar para a irmã, com aquela carinha de tipo assim... Você tinha que entregar essa profecia agora, pessoa. Você tinha que entregar agora. Irmã, podia ser outro dia, não? Pensando, né? Eu falei, caramba, vou tirar essa ideia da minha cabeça. Não vou botar placa nenhuma na minha porta. Aí eu falei, Senhor, quando for da sua vontade, nós vamos vender a minha casa. Vou vender a minha casa. Já que é no tempo do Senhor, o Senhor vai trazer a pessoa. E falei, eu vou vender a casa sem botar placa na minha porta. Quando for o tempo do Senhor, o Senhor vai enviar a proposta. Porque virava mexer, aparecia gente querendo comprar a nossa casa, porque era uma casa de esquina. E tinha um quintal muito bom. Então, mesmo sendo um lugar muito simples, muito humilde, né? Então, comunidade, tinha um quintal bom. Virava mexer, alguém perguntava, e aí, não tem interesse não? Eu falei, vai aparecer. Deus falou que no tempo dele vai aparecer. Acabou, cessou. As propostas não apareceram mais. Caraca! Quando meu pai começou a ficar muito enfermo e nós passamos 1 ano praticamente nessa viagem. Indo e voltando. De Campo Grande para Conceição de Jacareí. Porque eu pensava assim, não, eu não vou falhar com o compromisso que eu tenho lá em Monte Oreb, eu não vou falhar. Né? Eu tô congregando aqui, sou membro aqui, vou continuar trabalhando. E não me via ainda congregando aqui. Quando eu parei de ir aos cultos aos domingos lá, passei a vir aos cultos aos domingos aqui, eu comecei a me identificar realmente com a igreja e as irmãs daqui amáveis, amáveis. Neide chegava, amiga, me abraçava, aquele abraço da Neide. O abraço da Neide é um abraço gostoso. É. Já deu um abraço na Neide? Já, daí quinta-feira. Ela segurar. Ela estava aí quinta-feira, muito bom mesmo. Ela te segura? Segura, muito Cara, bom. que abraço gostoso. E a Neide ali, sabe, me trazendo sempre para junto, me trazendo sempre para perto. E me envolvendo, né? Só que eu não me envolvia muito. Porque teu coração estava lá. Eu não estava congregando aqui, eu não era membro aqui. Então, ela me chamava. E eu vinha muito para a consagração, né? Na época, a Penha dirigia. A consagração era das Mensageiras de Cristo. E a Neide chamando também, que período que ela pegou mesmo como líder da consagração. Aí tomamos a decisão de ficar morando aqui. Quando nós tomamos a decisão de ficar morando aqui,
Aí, nesse processo de eu começar a trabalhar aqui, você deve lembrar. Acredito que eu acho que tua mãe fez alguma cirurgia, Sim. alguma coisa, e ela fazia o boletim, ela era responsável, né, por algumas coisas da secretaria, a Rose era secretária, mas quem ajudava era a tua mãe. Aí uma vez ela pegou e falou comigo, olha, se você puder ajudar, tal. Falei, pô, bacana. Foi um dos poucos contatos que eu tive com a tua mãe. Aí a Rose, ela me envolveu na secretaria, começou a me chamar para mais coisas, né? Só que eu ainda não tinha uma amizade, assim, com a Rosilene, não tinha uma amizade com a Juliana, eu estava aqui ajudando. E, de repente, o pastor me fez a proposta de ficar trabalhando, porque eu vinha para cá sexta-feira, fazia o boletim de noite e era a minha pequena contribuição com a obra de Deus. Foi aquela pequena contribuição, né? Então, só que antes do pastor me fazer essa proposta, nós tínhamos recebido, quando a gente realmente tomou a decisão de ficar. Uma pessoa entrou em contato com a gente, procurando saber se nós não estávamos interessados em vender a casa, porque a pessoa estava vendo a casa muito vazia. Aí entrou o agir de Deus. Aí o agir de Deus foi o quê? Como a casa estava muito vazia, passou uma pessoa lá perguntando se nós não estávamos interessados em vender a casa. E vendemos a casa sem realmente colocar a placa de venda na porta da casa. Nenhuma placa, como você tinha falado. Aí essa minha amiga, né, que são meus padrinhos de casamento, que eram os líderes, né, do trabalho lá dos pequenos grupos, né, que eram as células, eles já estavam com essa casa aqui em Conceição e vinham para cá a passeio. Meu pai aqui, Beth, Rogério aqui, tudo muito lindo, né? Nós morávamos aqui no cantinho ali da casa da minha mãe, até que o Rogério nos fez uma proposta. Falou, e aí, não quer comprar a nossa casa? Aí eu falei, pronto. Falei, acho que é agora. E Alain, nós estávamos vendo uma outra casa que não era aqui na rua, né? Era um pouquinho mais lá para dentro, era ali na Rua Z. E o Alain falou, não, Hebe, então vamos ficar perto da igreja. Eu falei, Jesus, estou entendendo. Vou morar perto da igreja, Jesus, estou entendendo tudo. Fiquei pertinho da igreja, atravessou, tropeçou. Se eu tropeçar, caí dentro da igreja. Falei, Jesus, estou entendendo tudo. Quando fez basicamente 6 meses que a gente já estava morando mesmo, aí veio a proposta do pastor Wilson. Ele falou, Hebe, a gente vai precisar realmente de uma pessoa para poder ficar na igreja. E ali eu não entendia nada de nada. O pouco que eu entendia era a convivência que eu tive com o Ney, via, né, a forma que ele era secretário ali da igreja, né, mas era basicamente para entrar em contato com os membros. Então, assim, eu ainda tinha o Ney como aquela referência de um secretário de igreja. Comecei a ter um contato mais próximo com a Rosilene, né, mas ainda fiquei assim, com aquela coisa no coração. Falei, poxa, eu vou estar... E por que o pastor não fez essa proposta para a Rose? Né? Porque a Rose trabalha ali embaixo, trabalha para a prefeitura, realmente podia ser ela, trabalhar de carteira assinada. Na igreja ela vai né? Só que Deus tinha outros planos para a irmã. Só que eu achava justo, assim, que o pastor chamasse ela. Aí fui para conversar com ela. Falei, pastor, depois eu te dou uma resposta. Conversei com meu marido primeiro, falei, Alain, a partir do momento que eu disser sim para a igreja, eu não quero interferência. Porque existe sim a possibilidade, né, de ter momentos da nossa vida que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas por causa da igreja. Aí ele concordou. Aí eu falei, bom, agora eu tenho que falar com a Rose. Falei, amiga, o pastor me fez uma proposta de eu trabalhar na igreja, de ser funcionária da igreja. Aí perguntei a ela, desci, fui lá no correio, conversei com ela. Ela, não, tranquilo, eu gosto do meu trabalho. Aqui eu tenho contato com outras pessoas e realmente o evangelismo da Rose é com o povão ali. Ela está perto de todo mundo, né?
E aqui, realmente, ela ia ficar mais restrita somente aos membros. Como eu vi um sim da parte da Rose, um sim da parte do meu marido, Deus movendo as coisas, porque no meu entendimento, eu pensava assim, poxa, eu quero exercer o que eu estudei, a profissão que eu me formei. Para mim, isso aqui é ser ou uma passagem muito rápida, ou então, assim, vai ser um momento, vou ajudar, né? Ou preparar alguém, colocar ali. Mas as coisas foram acontecendo tudo diferente. Tudo do jeito de Deus. E, às vezes, eu trabalhando aqui, mandava currículo para a empresa A, mandava currículo para a empresa B. Uma porta que nunca se abriu. Uma porta que nunca se abriu. Chegaram a falar para mim, Hebe, vai estudar isso, se formar naquilo outro. E eu comecei a viver mais na vontade, na dispensação de Deus, do que realmente o que eu queria. Porque eu sempre tinha essa luta com Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente, como crente, o crente ele faz muito ato profético. Né? Chegando no fim do ano que vem eu vou ser isso, ano que vem eu vou ser aquilo. Eu vou cumprir essa meta, eu vou fazer. E eu fazia muito, eu falei, quer saber de um negócio? Vou parar com esse questionamento, com essa briga com Deus, porque tudo que eu tenho que fazer é no tempo dele, tudo que eu tenho que fazer é do jeito dele. Então, vou me ocupar de fazer a obra. E esse envolvimento com a secretaria foi me trazendo outros envolvimentos, que aí eu fui ficando mais próximo da consagração, dos trabalhos da igreja. As pessoas iam me chamando, eu ia ajudando, né? Então, aquilo ali o pastor nos chamou, tanto eu como o Alain, para sermos diáconos, né, aqui na igreja. Mas isso eu já estava dando aula na escola bíblica dominical. E hoje, né, nós estamos aqui, a gente continua fazendo a obra nessa correria, né? Todo dia tem atividade aqui na igreja, todo dia. Tem pessoas que falam assim, mas e na tua casa? O meu momento em casa, não há interferência dos meus irmãos. Tem pessoas que acham assim, morar perto da igreja deve ser muito ruim. As pessoas devem te chamar toda hora, te perturbar. Muito pelo contrário, Irilhão. Os irmãos aqui da nossa igreja, eles têm tem uns que eles ficam assim, não queria te chamar para não te incomodar. Eles me respeitam demais e me amam. Eu vejo esse amor, esse cuidado, sabe? Não que eu não queira ser, não quero que ninguém me incomode, eu não quero que ninguém me chame, não quero ninguém na porta da minha casa. Eu não tenho problema com isso. Só que as pessoas, elas veem um limite que, tipo assim, poxa, ela está aqui dentro da igreja, eu vou lá, vou chamar ela, o que eu tenho que resolvo dentro da igreja. Então, as pessoas me procuram muito mais aqui, até às vezes para coisas do dia a dia, do que realmente me chamam na minha casa. Então, morar perto da igreja, para mim, é uma bênção. Imagina, você trabalhar, né? Trabalha ali na porta de casa, teu patrão é Jesus, e ainda botar o pastor Wilson como teu chefe ali, tem problema com quem? Só com as formiguinhas que passam dentro da secretaria, não tem problema com ninguém. Eu falei, gente, meus irmãos não me incomodam. Meus irmãos não respeitam a minha casa, respeitam a minha família. Não fizeram da minha casa uma extensão da igreja. As meninas, quando vão me visitar, elas ficam até assim, meio, né? Será que é a hora? Será que é o momento? Não, vem aqui, entra aqui, né? Então, elas às vezes ficam meio, não queria te incomodar. Então, assim, eu não tenho problemas. Eu vejo que a minha vida foi assim, tudo cuidado realmente de Deus. Desde que eu me converti, eu vi o amor de Deus me cercando com pessoas cuidadosas, me colocando para morar aonde Ele queria, porque o meu projeto de vida não é esse, né? Eu ficava assim, não, eu não quero. Aí algumas pessoas que sabem, né, que eu comprei um apartamento em Campo Grande. E esse apartamento está lá esperando. Bem, quando estiver pronto, que já está no finalzinho, você vai fazer o quê?
Todo mundo que sabe da compra desse apartamento me faz a mesma pergunta. Você vai embora? O pastor mesmo me chamou para conversar. Ele falou, eu estou sabendo que você comprou um apartamento em Campo Grande, você vai embora. Eu falei, pastor, eu comprei, é um patrimônio. Mas para onde eu vou vai ser a direção de Deus. Eu não tomei uma decisão para falar para o senhor que eu vou embora. Se Deus falar que não é não, eu vou ser obediente e eu alugo lá, é mais um patrimônio. Só que hoje eu tenho essa maturidade. Hoje eu tenho essa maturidade. Eu não tenho mais essa preocupação. Muitas pessoas falam assim, você podia ser isso, você podia ser aquilo, você podia fazer aquilo outro. Podia trabalhar com não sei quem, fazer não sei o que lá. Sabe, tem sugestões para tudo. Para tudo. Só que eu passei a tomar as minhas decisões pautadas realmente em dar prioridade às coisas de Deus. As pessoas que estão próximo de mim, que ouvem as minhas orações, me conhecem bem. Não sou uma filha perfeita de Deus, sou falha, sou pecadora, tenho os meus medos, né? Tenho os meus momentos também que eu falo, papai, eu não quero isso não. Mas quanto mais a gente luta com Deus, mais nós estamos envolvidos na obra. Às vezes eu penso assim, não vou fazer não. Daqui a pouco eu estou lá, já estou fazendo, já estou ajudando, já estou me envolvendo, sabe? Tem coisas que a gente acaba ficando assim, Senhor, até onde o Senhor me trouxe? Até onde o Senhor me trouxe? Essa busca de conhecimento que eu comecei a ter lá atrás, que eu comecei a encontrar realmente respostas da parte de Deus e ver que no reino de Deus Ele vai colocando as coisas diante de nós e tudo vai fazendo sentido. Eu falei, Senhor, eu não quero nunca me afastar da sua presença. Eu não quero me afastar da sua presença. E para mim, assim, foi tão importante, né? Mesmo no início, eu tendo outros planos, não quero morrer trabalhando aqui dentro da igreja. Não quero ficar aqui até fazer 100 anos. Tinha essas questões. E o tempo passou. Eliel, já são 8 anos que eu trabalho aqui. Mais um ano aí como voluntário, um trabalho voluntário, né? Não tenho basicamente a noção de quando foi isso. Então, assim, quanto mais eu me envolvia na obra do Senhor, as coisas iam acontecendo e eu não vi realmente o tempo passar. A minha vida é uma correria, né? Às vezes a gente está aqui na igreja, a gente não se dá conta, a hora passou, e a gente vê, gente, o dia passou, nós já estamos voltando de novo para dentro da igreja. Então, hoje eu vejo que a igreja é a minha vida. A igreja é a minha vida. E quando eu comecei a reconhecer o caminho da eternidade dentro dessa vida que eu escolhi ter hoje, porque basicamente é o que eu vou levar para a eternidade, é continuar na presença de Deus. É continuar. Quer dizer, se hoje eu acho que eu trabalho, as pessoas acham, eu não, que eu trabalho muito, eu me vejo servindo muito pouco. Para mim, o que eu faço é pouco. E o salário que eu recebo como funcionária, para mim, é uma recompensa. Imagina você receber uma recompensa por algo maravilhoso. Eu falo, Senhor, eu não sou digna nem de receber o salário. Se eu tivesse que fazer de graça de novo, se tiver que realmente começar do zero, se eu não fosse uma funcionária de carteira assinada, estaria fazendo com o mesmo amor. Então, ver o cuidado de Deus até nisso. Até nisso. Eu vi a igreja passar por várias fases. Na pandemia, quando as pessoas estavam ficando desempregadas, meu esposo também foi desempregado. A igreja foi sustento da minha casa. E não foi só o sustento financeiro, porque o salário chegava. Então, tinha vezes que o do pastor faltava. Ele não tinha o salário dele completo, ele não tinha aquele apoio financeiro. Só que ele pensava primeiro
na gente, que não podia deixar faltar. Então, primeiro ele falava assim, não, primeiro é o pagamento de vocês. Então, assim, como funcionária, vinha o nosso salário, né? O benefício que a gente tinha da cesta básica, meu marido desempregado, eu vi o cuidado de Deus. As portas da igreja não fecharem. Durante o período da pandemia, eu também vi o cuidado de Deus. E quando o pastor falou, vou para a igreja, eu falei, tô lá, agora. Soldado no quartel quer trabalho, tô lá. O pastor ficava sentado, botava a cadeirinha dele. Fazia atendimento. Eu pegava aquele balcão, que tinha um balcão que o pessoal botava livro, CD para vender, escancarava a porta da igreja, botava ali para as pessoas não terem livre acesso de entrar ali, né? De máscara, falando com as pessoas, conversando. Quem queria atendimento a gente conduzia para o pastor. Ali que a gente só passou basicamente 15 dias com a porta fechada. Sim. E fazendo campanha, pedindo doação de alimento, as pessoas passavam, a igreja está com a porta aberta? Aí vinham trazer a contribuição, deixavam alimentos ali na porta da igreja, procuravam saber quem eram os necessitados. Olha, se souber de alguém que está precisando de ajuda, tal, nós vamos... E as pessoas começaram a trazer doações, contribuir financeiramente, né? Até as pessoas que estavam afastadas da igreja procuravam saber como é que estava para poder dar assistência às famílias mais necessitadas. Nós recebemos um volume de doações maravilhoso. E aquilo foi me mantendo viva na pandemia. Todo mundo recluso, né? E a gente podendo ter contato com pessoas. Algumas pessoas nos chamavam de irresponsáveis. O pastor é um irresponsável. Abrir a porta da igreja. O que é que você está fazendo lá na porta da igreja? Sai da porta da igreja. Eu falei, não, o pastor está ali. O pastor está ali, estou aqui também. Vou ficar. E ficava ali e todo dia a gente vinha. Todo dia a gente abria a porta da igreja. E quando começou a voltar os cultos, né, que eram 3 cultos, dividia ali, né, as pessoas, afastava, tinha todo aquele cuidado, né, para ter um afastamento. Olha como as pessoas se sentiam assim, é como se estivesse realmente nascendo de novo, tendo vida. Sim. Tu imagina pessoas que estão em casa, mortas espiritualmente, sofrendo, não podendo sair, e de repente você encontra a porta da tua igreja aberta. Era uma alegria. A gente conversando com as pessoas queriam vir. Quem não queria vir era respeitado. Ó, é o seu momento, não quer vir, não quer vir, né? Só que eu vejo que não foi uma atitude irresponsável, sabe? Para muitos, realmente foi muito importante. E para mim também foi. Então, assim, eu vi o cuidado de Deus em tudo o que eu vivi e tudo que eu tenho vivido. Porque o cuidado de Deus e a generosidade com que eu fui cuidada, com que eu fui tratada, não só eu, mas eu vejo também a Santana, o cuidado, sabe, que a igreja tem comigo, o cuidado que a igreja tem com ela, a responsabilidade, sabe, os irmãos não se preocupam, não é só o pastor que se preocupa com a gente. Nós vemos outros irmãos também muito preocupados com a gente, querendo saber do nosso bem-estar. E aqui a gente ganha muito bolinho, muito docinho, vai chegando as coisas pra gente. Chega o abacate aí do nada, toma aqui um abacate. Lembra do dia do abacate? Abacate, banana, chega banana. Tem uma irmã que faz brownie, traz, né? Já tem um tempinho que a irmã não traz o brownie, não chega, parou, né? Mas esses dias a irmã me deu 3 trufas. E vai chegando presente. Olha, comprei isso aqui, lembrei de você, comprei aquilo ali. Teve uma época que eu tive que falar, gente, para de trazer presente para a igreja, que a irmã vai descer a escada rolando. Quase todo dia. Alguém, fiz esse bolinho, lembrei de você. Olha, fiz essa tortinha, lembrei de você. Olha, isso aqui, marmita.
Eliel, teve uma época que a Luciene e o Luiz Cláudio morando aqui na frente. A Lu fazia comida lá na casa dela. Trazia para esquentar aqui na igreja, para dar marmita, para dar almoço para gente. Ela passava, comprava o pão, levava o pão do Júnior e do Luiz, vinha aqui na igreja, trazia café para tomar café com a gente. A minha amizade com a Luciene foi estreitando aí. Sim. Né? E nessa amizade com a Luciene e com o Luiz Cláudio, a Lu trazia café da manhã, pão para gente, todo dia. A gente pegava às 8 da manhã. Ela saía, comprava o pão, levava o pão do Luiz, do Júnior, vinha para cá para a igreja, ou trazia um suco, ou trazia um leite, trazia um pão. Na hora do almoço, vinha, trazia uma marmitinha para a gente, morando aqui na porta da igreja. Luciene era frequente na cozinha. Às vezes ela falava assim, olha, eu vou fazer um negócio diferente para a gente. Eu vou fazer mais o quê? Todo dia estava na cozinha trazendo alguma coisa para a gente. E tinha dia que ela ainda tinha criatividade. Ah, vou fazer um bolinho de chuva. Hoje está chovendo, vou fazer um bolinho de chuva. Ela é assim mesmo. Aí vinha com aquelas travessas, aquele bolinho maravilhoso e sentava a gente para tomar um café. Que comunhão boa. Que comunhão boa. Né? Então, assim, eu vejo esse amor e esse cuidado dos irmãos. Então, assim, a igreja que eu estou mais tempo congregando, né? Porque lá em Monte Oreb foi o início, aqui Deus deu a continuidade, mas todo esse período que eu tenho passado aqui, eu sou muito grata a Deus. Né? Tive meus conflitos, né? Tentei procurar outros caminhos, tentar tomar outras decisões, mas Deus não abre essa porta. É uma porta que Deus não abre na minha vida. E agora a decisão, se volta, se não volta, aí é um capítulo para a próximos capítulos. História. Não vamos responder isso nesse podcast. Não, nem Deus. Eu acredito que ele só vai deixar assim, ó, para o final do finalmente. O que vai acontecer? Não sei. Mas se Deus falar também, Hebe, não vai. Acabou. É obediência. É obediência. E aqui eu tenho a alegria de estar tanto congregando com meu marido, com meu filho. Nós fazemos a obra juntos. Né? Então, eu e o Alan como diáconos, o Daniel ali, debaixo da sua liderança ali, no Ministério de Louvor, isso também ajudou ele a se desenvolver muito, porque o Daniel era um bichinho do mato, muito tímido. Dentro de casa ele brinca, ri e tal, mas na convivência ele já é uma pessoa mais dificinho. Então, assim, a aproximação que você teve com ele também, teve um período que você conversou muito com o Daniel. Você deve lembrar que você me chamou para conversar. Falei contigo. Hebe, posso ajudar o Daniel? Conversei com meu pai, eu quero me aproximar dele. Essa aproximação também foi muito boa. Então, assim, aqui eu vejo o cuidado de Deus em tudo na minha vida. Em tudo. Então, só sou grata a Deus. E o que realmente me deu base para eu abrir meus olhos e entender que o mundo espiritual não era o que eu achava, foi o conhecimento da palavra. O conhecimento realmente. Porque o que eu estudava antes não me deu base para entendimento. Eu comecei a ver que era um caminho confuso, obscuro e que não fazia sentido. Na igreja, dentro da igreja, na igreja que a gente fala, a igreja de Jesus Cristo, né? Não a igreja que eu congrego, porque Deus deixou a palavra dele para a igreja. Quando eu comecei a me aprofundar na leitura da Bíblia e realmente me dedicar, eu comecei a ver o que realmente é a vida, o que Deus requer de nós, o que realmente é o mundo espiritual. Todos esses conceitos mudaram. Então, hoje eu vejo a minha vida uma vida completa, né? Porque eu sou casada, bem casada, sou feliz com a minha família, com meu marido, né? Vamos botar assim, hoje eu sirvo a Deus e vejo o cuidado que Ele tem com a minha família. Então, o que eu vivo é mais bênção. As lutas que vêm na minha vida são lutas grandes, né? Os irmãos que oram e choram comigo no altar sabem, né? Passo fases e situações muito difíceis. Só que assim, Deus tem nos guardado em tudo.
E eu vi que essa jornada não seria completa. Eu entendi que foi o conhecimento realmente da palavra que fez essa divisão, que realmente me fez romper, tomar coragem. Então, o conhecimento, o estudo da palavra, me fez caminhar em outros níveis. Eu lido com todo tipo de pessoa. Mas quando você vê que a pessoa realmente tem um interesse pelo conhecimento, ela pode ser uma pessoa semi-analfabeta, porque eu já tive essa experiência de pessoas semi-alfabetizadas que querem aprender a ler ou ter um básico da leitura somente para poder ler a palavra de Deus. E é instruído de uma forma extraordinária na presença de Deus. São pessoas com sabedoria, sem conhecimento acadêmico, sem teologia, sem nenhum investimento, com o básico, o mínimo de entendimento de uma leitura, mas pessoas cheias de sabedoria. Passou muita gente assim na sala de aula comigo. Passou muitos. Eu vejo pessoas com sabedoria, sem ter um conhecimento mais, né? Sem ter nem um segundo grau, sem ter um nível superior. Com um básico de um conhecimento, e ali pessoas realmente cheias de sabedoria. E eu comecei a reconhecer na palavra de Deus o que era necessário para viver em qualquer situação. Eu falei, Senhor, eu vejo o que aconteceu comigo, que realmente conhecimento me fez mudar de trajetória. O Espírito Santo estava agindo na minha vida, abrindo o meu entendimento. E vejo abrir o entendimento de outras pessoas. Como o investimento realmente, né? Hoje eu vejo que esse investimento que a gente faz em estudo, né? Algumas pessoas podem ser até contrários, né? A nossa forma de ensinar. Já fui muito questionada por isso. Por que na escola bíblica e a curso? Sendo curso, sendo escola bíblica, se você paga um seminário, se você paga um congresso, seja lá onde você for, se você está investindo em conhecimento, você está deixando o Espírito Santo realmente abrir a sua mente. Você vai ser uma nova criatura. Ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Então, a gente tem um elo de ligação, né? É o Espírito Santo que nos dá o entendimento, mas nós também temos que estar interessados nesse caminho, nessa jornada de aprendizado. Então, Deus levantou pessoas para investir na minha vida. E hoje eu quero estar, sim, dedicada à obra para poder investir na vida de outras pessoas. Meus alunos sabem que eu sou uma professora chata. Hoje a chata sou eu. Quem está do lado de lá da chatice agora sou eu. Eu que sou a chata, né? Então, meus alunos falam assim, gente, tem hora que eu pego pesado, que eu puxo mesmo. Mas por quê? Eu acredito na pessoa. Eu olho para você e eu vejo um potencial. Se você me der uma oportunidade, eu vou fazer o mesmo que fizeram comigo. Eu vou investir em você, sim. Né? Então, essas amizades que começaram lá atrás, quando eu ainda era uma pessoa que, né, não era uma evangélica, né, eu era espírita, e já tinha pessoas investindo na minha vida. E quando eu era uma nova convertida, teve pessoas investindo na minha vida. Essas amizades continuaram me abençoando. Sou muito grato a cada um que passou pela minha vida. Sou grata pela amizade dessas pessoas, pelo carinho, pelo investimento que eles fizeram em mim. E hoje eu aprendi a olhar também com esses olhos, de ver o potencial da pessoa e poder ajudar. Amém. Meu Deus. Gente, que podcast, gente. Olha, eu ainda tinha outras perguntas. Eu falei, Hebe, eu tenho isso aqui. Esqueceu. Só que, gente, vai ficar gigantesco esse podcast. Hebe, muito obrigado por ter aceitado participar. Eu tenho certeza que, gente, o testemunho faz isso, né? Que a gente começa a observar que em todas as áreas Jesus consegue nos trazer para perto. Jesus fez isso. Gente, é por Jesus. Meu amigo Jesus. E meu amigo Jesus. Eu adorei essa frase. Ele é lindo. E, gente,
Essa é a Centelcast. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se você está ouvindo pelo Spotify, a opção é seguir, dar 5 estrelas. E essa é a Centelcast. Uma ótima semana. Hebe, muito obrigado. Que Deus te abençoe, tá?